Meus queridos, boa tarde. Denise Fraga, hoje no programa Show da Tarde, no canal 23 da Primer TV. E hoje estou muito bem acompanhada aqui com o Dr. Rodrigo Valgas dos Santos, que vai estar conversando sobre improbidade administrativa. E depois também nós vamos ter uma entrevista super legal com a nossa querida Analisa Dalzotto, para falarmos do movimento de mulheres do Brasil, aqui de Florianópolis, e também de outros assuntos sobre gastos pessoais e gastos públicos também. A exemplo do que nós fazemos todas as tardes, nas terças e sextas, a gente começa sempre com um pensamento. E eu tenho batido muito na tecla daquele pensamento do idealismo, que nós temos que ser idealistas. E quero que vocês gravem, sabe, aí do lado, né? Que há missões que alguém nos dá e há outras que nós nos damos. A estas eu chamo de ideal. Para aqueles que disseram, puxa, mas a Denise novamente com o mesmo pensamento, é para que não saia da sua memória. Nós temos que ser idealistas em tudo aquilo que fazemos. E ser idealista significa ser honesto, significa fazer o seu melhor em prol de si e da coletividade também. Enquanto nós falamos em coletividade, tem um grande mal que está abrangendo a coletividade hoje, chamado improbidade administrativa. Mas o que é isso? Então eu vou passar para o Dr. Rodrigo Valgas, nosso convidado. Dr. Rodrigo, mais uma vez, boa tarde. Muito feliz de tê-lo aqui conosco. Gostaria que o senhor cumprimentasse os nossos ouvintes e pudesse dizer o que é isso, improbidade administrativa. Pois não, Denise, dizer que é uma grande honra estar aqui contigo na tarde de hoje, no Show da Tarde, aos nossos telespectadores também, meus cumprimentos, né? E dizer que é um tema muito bem escolhido, este tema que escolheste, né? Realmente, o tema da improbidade hoje é de uma grande atualidade e que demanda a atenção de todo cidadão, quer no controle social, na fiscalização dos seus agentes políticos, e quer mesmo numa perspectiva um pouco crítica de como deve ser melhor exercido esse controle. E o que é improbidade administrativa, doutor Rodrigo? Vamos à luz do direito, né? Claro. O que seria para que... Porque eu costumo dizer assim, até já está no Código, né? O desconhecimento da lei não exime ninguém da responsabilidade. Mas tem algumas pessoas que alegam que estão na carreira pública e, eu não sabia, eu não imaginei. Então, para que todos nós, cidadãos, possamos, ao entrarmos, né, no serviço público, na carreira pública, saber o que é, até para que não façamos, embora é uma coisa muito óbvia, que está muito ligada à moral das pessoas. Aquilo que não é meu, eu não devo usar. Né? Mas, para que ninguém diga que é por desconhecimento, que tal o senhor dizer para a gente o que é improbidade administrativa? Claro. Improbidade administrativa seria, sim, uma imoralidade qualificada pela lei. Que lei? A lei chamada de improbidade administrativa. Seriam aquelas condutas desonestas, ímprobas, como se diz, né? Então, quando se pratica uma dessas condutas ímprobas, desonestas, previstas em uma lei específica chamada Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429, de 1992, se diz que quem incidir naquela lei praticou improbidade. E nós temos nesta lei, digamos, 3 categorias fundamentais de condutas ímprobas. A primeira delas é o enriquecimento ilícito, a segunda delas, o dano ao erário, e a terceira, a violação a princípios da administração pública. Portanto, quem enriquece ilicitamente tem um patrimônio que é incompatível com a sua realidade. Quem causa dano ao patrimônio público, mas não qualquer dano, um dano com essa pecha de desonestidade. Porque dano, todos, até por culpa, por azar mesmo, podem causar à administração pública. Um motorista que dirige um carro da administração e causa um acidente, ele causou dano à administração pública, mas isso não é improbidade, certamente. Por quê? Porque não tem a pecha da desonestidade, né? E aquele que viola princípios da administração, aqueles famosos princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, também estão sujeitos a condenações por improbidade. E ainda complementando tua pergunta, que foi muito interessante, é fato que todo cidadão deve conhecer as normas,
E o seu, digamos, desconhecimento não pode justificar condutas danosas ao patrimônio público. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter, assim, com uma certa pitada de sal, de avaliar isto hoje. Sobre que aspecto? É que a quantidade de normas jurídicas hoje é tão tremenda, é tamanha, que não há jurista que tenha absoluta percepção de todas elas. Imagina, nós estamos falando de juristas, pessoas que trabalham só com isso. Por exemplo, em licitações públicas, a quantidade de diplomas que regram uma licitação, de decretos, é algo tão tremendo que desafia o mais hábil dos juristas. Quem dirá, então, alguém que trabalha num município, num pequeno município? Então, nós temos a lei de licitações, a 8666, nós temos a lei do pregão, nós temos o RDC, nós temos sistemas de preço, nós temos decretos regulamentando essas normas, enfim, é tanta norma regrando isso que virtualmente acaba sendo impossível não descumprir a lei. E aí nós temos que distinguir nesta hora o que é um descumprimento acidental da lei ou descuidado da lei para algo que tenha desonestidade, que aí sim seria improbidade. Muito bem. Eu penso que a gente tem que enfatizar muito essa palavra, né? Desonestidade. Nós acompanhamos muito desvio de dinheiro que apareceu na mídia, né? Principalmente nos últimos anos, muito enriquecimento ilícito e com certeza por pessoas instruídas que não poderiam alegar esse desconhecimento, né? Mas também temos que pensar naqueles que desconhecem. Então, por isso que a gente hoje está aqui conversando sobre isso. E daí vem uma coisa maravilhosa, que foi o que me fez descobrir o Dr. Valgas para vir aqui, que é um curso, uma oficina que está sendo dada na Universidade Federal, que gostaria que o senhor falasse sobre esse evento. E desde já, quero parabenizá-los, né, por essa ideia maravilhosa. Imagine, de fato, nós teremos aí uma oficina de improbidade administrativa que será no auditório José Boatê, na UFSC, no dia 28, quarta-feira, e estará lá presente não apenas eu, mas também o Dr. Samuel Naspolini, que é do Ministério Público de Santa Catarina, né? A quem já tive o prazer de participar de outros painéis na companhia do Dr. Samuel Naspolini. Então, este evento ele é muito interessante, será pela manhã, nesse auditório, das 8 a meio-dia, mais ou menos, né, o horário que passaram, e é organizado, né, tanto pelo meu dileto colega lá de doutorado da UFSC, o doutor Juliano, como também pela doutora Viviane, que estão fazendo aí todos um trabalho bastante interessante, né, de formação do gestor público, e será na quarta-feira, e vários temas, desde perguntas como o que estás a fazer agora, do que seja improbidade, como nós combatermos a improbidade, enfim, que perspectiva crítica nós também temos que ter ao fazer este combate. Tudo isso aí será tratado nestas oficinas da próxima quarta-feira, Denise, com certeza. E é interessante dizer, doutor, que é aberto ao público em geral, né, que com certeza serão muito bem recebidos, né, porque é um tema, e por isso eu os parabenizei e os parabenizo, porque, assim, puxa, falar de improbidade, né, por quê? Tantos assuntos, né? Mas buscar algo que tem a ver com a moral do ser humano, eu penso que é imprescindível enfatizar essa dinâmica que os senhores utilizaram. Porque, hoje em dia, parece que os valores estão sendo colocados de lado, né? Quando nós conversamos ali, sempre digo, nos bastidores, em cima de algumas perguntas, a gente perguntou, puxa, mas o que fazer para que a pessoa não incorra, né? Não seja uma pessoa que incorra na questão da improbidade administrativa, né? Bom, mas isso é questão de caráter, certo? Mas o que o senhor pode estar dizendo em relação a isso? Esses princípios morais, o que está havendo com essa inversão toda, né? Será que a gente precisaria dizer algo tão óbvio? Vamos pensar, cara, olha, isso não é teu, não utiliza. Evidentemente, tem aqueles detalhes, como a gente já falou anteriormente, né? Mas qual o caminho, assim? Sim, perfeito. A sua pergunta é profunda, viu? Não será simples responder.
Mas, realmente, o caminho, cada civilização, cada país tem o seu processo civilizatório. Países como os Estados Unidos, no começo do século XX, mesmo Suécia, eram países altamente corruptos, né? Aquele filme que se passa em Nova York, enfim, naquela época se vê um nível de criminalidade, de corrupção entranhado no sistema. Eles tiveram o processo civilizatório deles, né? Melhoraram. Mas nós também temos o nosso processo civilizatório que vai melhorando gradativamente. Eu posso afirmar que seguramente estamos muito melhores hoje do que estávamos há 30 anos atrás nesta matéria, que hoje há uma ampla publicidade de tudo e é bom que assim seja. Mas então o primeiro cuidado que uma pessoa que assume no poder público é evidente, ser leal, ter princípios e ciência das normas de modo a não incorrer em condutas de improbidade. A primeira coisa é exatamente o que falaste, ter esta percepção de ética no exercício da função pública. E a segunda questão que eu diria importante para quem assume é aconselhar-se profundamente com advogados. Porque o que sucede, Denise, nós temos também um outro lado da moeda, que parte de uma visão, sim, da advocacia disso, que nós estamos hoje a nos questionar muito algumas coisas. Por quê? Porque quando alguém hoje pretende entrar na política, o conselho que eu dou, e dou abertamente, primeira coisa, livre-se de todo o seu patrimônio. A pessoa me olha muito assustada, mas o senhor está achando que eu sou bandido? Mas é para se assustar mesmo, até eu me assustaria. Eu digo, não, não é isso, é que vai ficar tudo indisponível do senhor depois do senhor terminar o mandato. A pessoa fica espantada, ela diz, mas não tem lógica, mas é que, lamentavelmente, algumas condutas que vai praticar serão tidas por ilegais e um ilegal que não é necessariamente desonesto será considerado ímprobo. O exemplo que eu dou, que nos bastidores nós conversávamos há pouco, é a questão de aplicação de 25% de educação. Exemplo esse que eu sempre trago porque ele é muito simples de compreender. Ou seja, os municípios catarinenses, brasileiros, todos têm que aplicar 25% das suas receitas em educação. Perfeito. Eu sempre digo o seguinte, ainda que o prefeito seja um Herodes, que ele deteste criancinhas, ele quer aplicar os 25%. Por que ele quer? Porque se ele não aplicar, ele vai ter contas rejeitadas, ele pode ter problemas com improbidade. Mas então por que cargas d'água ele não aplica? Porque o contador achou que certas despesas eram alocáveis em educação e o Tribunal de Contas pode discordar disso. Logo, vamos dizer que ele aplicou 24,5%, não aplicou 25%. Ação de improbidade, muito frequente, e pode ficar, inclusive, inelegível. Então, nós temos que ter essa pecha da desonestidade um pouco mais clara nesse combate. Doutor Valgas, a nossa conversa está interessantíssima, mas nós estamos nos nossos últimos minutos desse bate-papo. É muito rápido, Denise, é muito rápido. Voa. Eu também acho que quando a conversa é interessante, voa. Então, eu gostaria que o senhor deixasse o convite para estarem lá no evento e deixasse uma mensagem final nesse último minuto de programa aí para a gente. Olha, a mensagem é, primeira, venham para a política. Nós precisamos de pessoas hoje dispostas a dar o seu melhor à política. E pessoas éticas, né? Eu acho que nós temos sim, outro recado que eu daria, o cidadão que vê atos de improbidade pode mover sim ação popular, batendo o seu próprio título de eleitor, é possível sim coibir, cada cidadão não deve conformar-se, se vê algo que entende violar a improbidade, deve tomar suas providências, pode denunciar o Ministério Público e ao mesmo tempo, hoje penso, nós temos que ter uma visão crítica também, porque em nome de um grande bem, nós também podemos cometer grandes males, e aí que é necessário um certo equilíbrio disso, né? Doutor Valgas, só posso lhe agradecer essa aula instantânea aqui, mas foi um bate-papo com certeza muito agregador. Dizer que o evento já é sucesso, não há dúvida, porque nós precisamos disso, né, dessa integração toda, e dizer assim que a gente está sempre à disposição naquilo que a gente puder estar agregando para o melhor. Então, assim, meus queridos, aí do outro lado, com certeza, espero que os senhores tenham gostado dessa nossa conversa, que possam estar lá também, dia 28, na UFSC, certo? 28 na UFSC. Dia 28 na UFSC, pela manhã, o evento é gratuito, e que sejamos todos nós realmente fiscalizadores, né? Nós não podemos ver alguém na função pública utilizando, né, aquilo que não lhe pertence de forma indevida, como, por exemplo, na questão do enriquecimento ilícito, tá bom? Então, vamos todos cidadãos juntos fazer um país melhor, uma cidade melhor, um município melhor, com o nosso empenho e com a nossa vontade de construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, como já está no preâmbulo da nossa Constituição Federal. Então, assim,
Isso é um direito e dever de todos, tá bom? Então, até lá. Muito obrigado, né? Daqui a pouco a gente vai retornar, porque hoje é um dia de duplas entrevistas, tá bom? Não percam, até daqui a pouco. Fraterno abraço. Até já. Doutor Valgas, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, querida. Nós vamos lá.